E o Brasil perdeu da Noruega na fase de oitavas de final e eliminado da Copa do Mundo. O Brasil, mais uma vez, não consegue o Hexa, né? Já vamos para a sexta Copa seguida que o Brasil vai nessa tentativa do Hexa, né? O Hexa do Hexa, ou da tentativa do Hexa. E o Brasil, mais uma vez, perde. Dessa vez, acho que mais cedo do que o esperado, como muitas vezes tem sido. E aqui o vídeo vai ser mais um resumo de como o Brasil foi nessa Copa, o que deu certo, o que deu errado, o que dá pra gente pensar do futebol brasileiro e dessa questão de Copa do Mundo que o Brasil tá um tempo sem ganhar. O vídeo não vai ser nem tanto uma análise do jogo da Noruega, vai ser mais sobre a Copa no geral da seleção brasileira. Eu sou o Rodrigo Seixas, estou aqui em mais um vídeo do PFQL, vamos falar sobre Copa do Mundo, seleção brasileira e o que tá faltando pro Hexa chegar finalmente para a seleção brasileira, já que a gente já tá indo para esse foi o 24º ano, né? Mas como a gente não ganhou, vai para o 28º ano em 2030. Primeiro vamos pensar nos jogos, né? O Brasil estreia contra o Marrocos. Ali o Carlo Ancelotti coloca o Igor Thiago, usa um sistema com centroavante ali. O Brasil começa muito mal no jogo. Acho que aquele início de jogo contra o Marrocos e o final do jogo contra a Noruega são os dois piores momentos do Brasil na Copa. Ali o Brasil começa muito mal aquele jogo, depois toma um gol, melhora um pouco na partida, se encontra, equilibra mais o jogo, e faz uma partida ruim, mas com correções, e ali tem um jogo que pega um adversário difícil, né, ainda tá vivo na Copa, e o Brasil faz uma partida bem ruim. Mas aquele jogo ensinou alguns caminhos pro Brasil. O Brasil, no jogo seguinte contra o Haiti, que ganha 3-0, tranquilo, sem jogar tão bem assim, passa a apostar no Matheus Cunha. Matheus Cunha entra no time, sai o Igor Thiago. Igor Thiago, inclusive, não joga mais na Copa. Matheus Cunha vira o falso 9 e o Brasil funciona melhor como falso 9. Porque a dinâmica ali dele junto com o Vini, a roubada de bola dele, o apoio que ele dava ali pro time, melhorava a circulação de bola e melhorava também o contra-ataque do Brasil. Só que o Brasil faz um jogo de esperar o Haiti. Ele até vai ter alguns momentos mais posse de bola que o Haiti, acho que até no final ele ficou na frente, mas não foi um Brasil de, eu vou ficar com a bola, eu vou sufocar o Haiti e vou ganhar o jogo. Não foi isso. Foi um jogo em que o Haiti muitas vezes tinha a bola e o Brasil fez o primeiro e o segundo gol, roubando a bola ali no meio de campo e contra-atacando com a defesa do Haiti adiantada. Então, ali já mostrava o que ia ser a Copa do Brasil. Um Brasil que buscava o contra-ataque o tempo todo para apostar nas corridas do Vini. E o Vini, que já tinha feito gol na estreia, fez gol de novo e estava muito bem, estava meio que comandando o ataque desse time. Daí vem o jogo da Escócia, que acho que é o melhor jogo de começo, meio e fim. Acho que é a partida que o Brasil mais tem segurança. Com a Escócia que começou muito mal também esse jogo. A gente tem que levar em conta isso. A Escócia não passou de fase, nem o Haiti. E a Escócia faz um jogo bem ruim. O Brasil faz uma marcação, pressão ali que vai dando resultado. Porque a marcação do Brasil não é tão pressão e tão alta, mas é uma marcação que, principalmente nesse jogo, que fica procurando encontrar um possível erro, que é um jogador ficar de costa, um jogador ficar sem apoio para pressionar e roubar a bola. O Vinícius faz um gol assim, tem um gol anulado com uma falta que nem ele, acho que ele nem fez a falta, mas foi anulado, que é roubando a bola assim, e o Brasil consegue construir a vitória sem muitos problemas. Nesse jogo, o Rafinha é machucado, e daí entra o Ryan, e o Ryan depois vira titular ali na posição na ponta direita, mas segue Vini, Matheus Cunha falso 9 e Ryan. Daí vem o jogo do Japão. É um jogo que começa muito mal pro Brasil. O Japão dominando a partida, faz 1-0. O Brasil termina o primeiro tempo um pouco melhor. E no segundo tempo o Brasil vira o Brasil de ataque contra o Japão de defesa. O Japão também recuou bastante. O Ancelotti dá umas correções no time, melhora o time, passa a ser um time de cruzamento. Encontra o primeiro gol com o Casemiro, depois encontra o segundo com o Martinelli. Martinelli ali entrando para ser um meia, ponta, fazer um monte de coisa ali, que é o que ele vai fazer no último jogo. E o Brasil perde o Paquetá. Quando o Brasil perde o Paquetá, o Brasil perde o principal jogador da seleção brasileira nas jogadas de circulação de bola. Porque o Brasil foi com um time bem direto para essa Copa. E o Ancelotti já percebeu isso nos amistosos, o amistoso com o Egito e com o Haiti, que ele ia precisar de um jogador que desse mais esse passe, que ajudasse um pouco melhor na circulação. Tanto que o Paquetá entra nos amistosos e joga todos os jogos até se machucar. Então a ideia do Paquetá era essa. E ele só tinha ele na Copa, né? Eu acho que esse foi um erro do Ancelotti de levar só um jogador com essa característica. Sei lá, podia ter o Andrés Pereira, podia ter. O Matheus Pereira, eu acho que ele é um pouco diferente, ele é mais ofensivo, mas podia ter também. Então, acho que faltou o Ancelotti levar algum outro jogador que tivesse mais uma característica de ficar com a bola no pé, de ajudar a circulação de bola, ajudar a organização de jogo. Não que eu acho que o Paquetá seja um ritmista, acho que ele não chega a esse ponto, mas o Brasil não tinha ninguém para ficar com essa bola no pé. Então o Brasil era um time de volantes e atacantes. Então eram jogadores que queriam a bola no pé para acelerar ou que desarmava e já passava para frente. Por mais que a Copa do Bruno Guimarães tenha sido muito boa, acho que foi um time muito assim. Até vou falar mais disso, eu tô me antecipando demais até acho, porque é um tema que eu vou falar daqui a pouco, mas isso acho que acabou bastante com o Brasil, tanto que o Brasil vai jogar com a Noruega e o Brasil que o Ancelotti não aposta na pressão do time dele para marcar alto e roubar a bola no campo de ataque, e aposta 100% no contra-ataque sem o Paquetá, que era o jogador que dava um pouco mais de posse. Então o Brasil que é 34% de posse de bola e muito contra-ataque, só que sem pressionar muito. Então ficou um Brasil que até gerou chances e até poderia ter ganhado o jogo pelas chances que teve. Teve o pênalti que o Vini não bateu e o Bruno Guimarães perde.
teve a chance do Endrick. Se o gol sair ali, se o gol sair no Endrick, o Brasil podia ter classificado. Não sei até onde o Brasil ia, porque o futebol do Brasil estava muito incompleto na Copa, mas podia ter avançado mais. Mas no final das contas foi o Brasil que fez isso. Daí no fim do jogo o Ancelotti muda o time, aposta no Neymar de falso 9, com Vinícius na esquerda, Endrick na direita voltando para recompor pelos lados. Algo que ele ainda não tinha feito na Copa com o Vini. Com o Endrick ele fez só no finalzinho do jogo contra a Escócia, mas nem o Vini volta tão bem para um lado, nem o Endrick do outro. E deixou o Neymar que não estava bem entrosado com esse time, tão encaixado ali. Não funcionou. O Brasil foi muito atacado, o Danilo também não conseguiu marcar bem, o Ederson entrou mal no jogo. Então, tudo que podia dar errado ali no final dá errado, o Brasil toma 2 gols do Haaland e cai fora da Copa. E aqui eu acho que é um ponto bem determinante do Brasil na Copa, e como o Ancelotti apostava muito em time de transição, é que ele só levou o Paquetá como esse organizador. Só que ele apostava tanto no Paquetá, né, que eu acho que o Paquetá é até um bom jogador, tudo, mas, sei lá, acho que o Brasil deveria ter pelo menos mais um jogador nesse perfil, porque no momento em que ele não teve o Paquetá, ele não teve ninguém igual, botou o Martinelli, que era um ponta sem ficar tanto com a bola, né, mas de acelerar e voltar recompondo, coisa que ele sabe fazer bem, mas fez o Brasil ficar com pouquíssimo passe. E quando você olha essa estatística aqui, ó, são passes que quebram linha no jogo, né? Esses passes que quebram linha, os dois jogadores que foram com o maior número de passes de quebra-linha até o jogo contra a Noruega eram o Paquetá e o Marquinhos. O Marquinhos é de defesa, então alguns passes dele ali são de quebra-linha, mas não geram tantas chances. O Paquetá, que joga um pouco mais adiantado, os passes dele eram melhores e muitas vezes ele achava o Vini em condições boas, como no gol que ele faz contra o Haiti. Então o Paquetá era o melhor pifador desse time. Claro que tinha o Neymar também, só que o Neymar não estava na condição de ser esse jogador, porque o Neymar não podia jogar na posição de meio-campista, porque ele não tem a recomposição necessária para jogar no meio de campo. Ele até consegue, talvez, acertar um passe muito bom, mas ele é um jogador mais de reter a bola no pé, de sair com ela arrancada, de jogar mais perto do gol, e não tanto na organização das jogadas. É uma outra característica. O Neymar é muito mais um cara de ataque, principalmente hoje, né? É muito mais um atacante, que é a posição que ele faz na seleção nos 2 jogos que ele entra. Na primeira ele joga do lado do Vini num 4-4-2, na segunda ele joga de falso 9 num 4-3-3. Então o Neymar já não pressiona tanto sendo esse primeiro, no meio de campo não ia funcionar. Então, nesse contexto não dava para usar o Neymar ali. Então, ter só o Paquetá foi muito pouco e o Brasil sentiu isso no jogo contra a Noruega. Não que o Paquetá jogando ia resolver o jogo, mas acho que foi um ponto determinante para o Brasil não ter tantos passes, tanta posse de bola. E outras questões pesaram também nesse jogo, como a pressão ser muito baixa, que também forçou com que a posse fosse menor. Mas aí já é um problema maior de um time que ele não conseguiu organizar também a pressão, e tinha alguns jogadores que não pressionam tão bem, como o Vinícius Júnior. Mas é curioso que o Igor Thiago é um dos melhores pressionadores do ataque do Brasil, e ele não usou mais na Copa, porque eu não sei exatamente o que aconteceu, mas depois do primeiro jogo ele perde a confiança no Igor Thiago, e daí ele passa a apostar em outros jogadores. E aqui os meio-campistas do Brasil tinha o Fabinho e o Casemiro, que são os 5, né, do time, o Ederson, que era 5 e 8, o Bruno Guimarães e o Danilo, que são os 8. Eu tô falando em número para você entender o posicionamento, né, que é primeiro e segundo volante. E o meia mesmo só tinha o Paquetá. E o Vinícius Júnior, ele foi potencializado. Acho que o Vinícius fez a melhor Copa dele, né? A última, ele até fez gol, participou de algumas jogadas, mas ele não foi tão importante. Nessa Copa ele já foi melhor. Acho até que no jogo em que o Brasil é eliminado, ele não faz uma partida tão ruim assim. Claro que ele não faz algo que outros jogadores estão fazendo nessa Copa, mas eu acho que dentro do cenário que ele tinha, com as condições que ele tinha, com a qualidade que ele tem, ele foi até bem potencializado e fez uma boa Copa. Claro que ele podia ter batido aquele pênalti, mas eu acho que a questão do pênalti tem muito mais a ver com o Ancelotti do que com ele, né? Ele passa a bola pro Bruno Guimarães bater o pênalti. O Bruno Guimarães bate, mas ali não foi assim, eu não vou bater agora o pênalti, não me sinto confortável, não tenho essa confiança, bate você aí. Não, não foi isso, já estava organizado antes, né? Então, eu acho que o Vinícius pode ser um jogador importante ainda na próxima Copa. Ele conseguiu ir bem nessa. Esse lance aqui, ele ia fazer um golaço absurdo contra o Japão, mas a Copa teve outras questões que aconteceram. Acho que o fato do Vini jogar como atacante quebra um pouco essa questão de pressão. Então, o Vini é um jogador que pressiona muito mal por dentro. Ah, mas ele roubou a bola e ajudou e fez gol assim. Sim, mas na média ele é um cara que pressiona pouco. E pelo lado do campo ele também recompõe mal. Tanto que na última Copa ele tá jogando como ponta esquerda e o Tite tira ele do jogo porque ele não recompõe tão bem. Não foi só a questão ofensiva, tem a ver com questão defensiva naquele jogo também. Então, esses são os pontos que fazem com que fique um pouco mais complicado do que só você colocar os caras em campo. Você tem que entender todo o funcionamento para fazer isso gerar um pouco mais jogo ou potencializar melhor o seu time. E acho que esse ponto do Vini tem esse pequeno problema de ter o Vini dentro de campo, que é essa questão da pressão, da recomposição, que você tem que encaixar melhor isso. Até por isso que o Matheus Cunha jogava, e quando o Matheus Cunha jogava, o Vinícius jogava melhor, porque o Matheus Cunha dava uma ajuda nele nessas questões. E essa foi a primeira Copa do Brasil sem um técnico brasileiro. E fez muita diferença? No fim, não fez tanta, né, se a gente parar pra pensar. Tem as questões de cultura, de ele ainda estar aprendendo a falar português, então as coletivas às vezes
Eu acho que algumas respostas dele perdiam um pouco de profundidade, um pouco de explicação do que ele ia fazer ou do que ele tinha feito. E no fim, assim, não teve algo tão grande assim para a gente notar uma diferença. Até porque treinadores são treinadores, né? Então, por mais que o Ancelotti seja um técnico muito campeão, ele é um técnico mais do estilo generalista que chama, né? Que é um técnico que não tem uma filosofia de jogo tão ampla assim. É um técnico muito mais que, por mais que ele seja da escola do Arrigo Sacchi, ele tenha um pouco desse jogo e tenha isso como base no futebol dele, ele não monta as equipes dele da mesma forma. Ele tem as lógicas do jogo dele, mas é diferente do, sei lá, da Áustria com o Ralf Rangnick, com o Jesse Marsch no Canadá, como, sei lá, como vários treinadores, o Luis de la Fuente na Espanha. São técnicos que têm uma filosofia bem clara. Claro que no caso da Espanha, isso daí já vem de muito tempo, vem da base, vem de tudo, então é tudo muito mais fácil de ser feito, né? Mas ele passa uma cultura de futebol para os jogadores que, no caso é a mesma, né, na Espanha, mas assim, no caso do Jesse Marsch no Canadá, não. Então eu acho que ali você tem uma criação de um modelo de jogo com os canadenses ali, que tem a ver com o modelo que o time vai passar a jogar. No Brasil, é muito mais uma adaptação dos jogadores para eles fazerem o melhor possível na Copa e ganhar a Copa. Assim, é muito mais gestão de time, preparação de jogadores, do que ensinar uma forma de jogar. Nem acho que talvez o técnico da seleção tenha que ser alguém de fora para ensinar a gente a jogar bola. Acho que isso até só um ar um pouco estranho de você pensar que a gente não sabe jogar bola, que a gente precisa trazer alguém de fora para ensinar a gente a jogar bola. Acho que o ponto nem é esse. Talvez um técnico de fora como o Pep Guardiola fosse ensinar mais, entre aspas, a gente, um pouco mais essa questão de posse de bola e tudo mais, e adaptar as ideias da escola dele dentro das nossas ideias, como ele fez isso em todos os clubes que ele passou, mais do que o Ancelotti, que é muito mais um técnico generalista, que eu costumo chamar de autoral e generalista. Os generalistas, eles têm várias ideias de jogo, eles têm várias lógicas de jogo, pegam jogadores, encaixam eles e funciona. Ou não. O técnico autoral é muito mais igual o Bielsa, por exemplo. Ele tem uma ideia de jogo muito clara, tenta implantar ela com os jogadores. Também não funcionou nessa Copa, assim como outras ideias, né? A Copa do Mundo do Uruguai foi muito ruim, mas no fim das contas ele tem uma ideia. Então, se funcionar, ele pode criar uma identidade muito clara de um time, alguma coisa. O Ancelotti não é tanto assim. Ele até brinca que ele não quer ter uma identidade clara, porque ele quer surpreender os adversários. O que, por um lado, pode ser interessante, mas por outro lado, talvez às vezes, você não crie um time tão complexo no bom sentido. Um time que tem várias facetas, que saiba ser bom no seu modelo de jogar e ser bom o suficiente para vencer em vários cenários, mesmo que não mude tanto a maneira de jogar e consiga controlar muito mais os jogos do que ser um time que vai se adaptando. Porque o Brasil foi um time que tentou se adaptar durante a Copa inteira. E o Ancelotti até que foi conseguindo fazer isso, mas no primeiro momento em que ele começa a amar um jogo, na verdade, o Noruega nem começou tão mal, mas no momento em que ele tenta apostar numa mudança para ganhar o jogo, aí ele quebra o time de vez e perde. Então, ele talvez não tenha essa ideia tão clara de um time forte, até porque ele também não teve tanto tempo para isso, nesse período que ele teve de técnico na seleção brasileira, talvez faça com que o Brasil tenha que se adaptar muito na Copa. E isso é um problema, porque se você está toda hora tendo que se adaptar ao adversário e não tem a sua maneira como imposição, isso faz com que o Ancelotti tenha que ficar correndo o tempo todo atrás de uma melhora do time, e isso é muito difícil, porque uma hora isso ia acabar não dando certo, não deu contra a Noruega que ganhou do Brasil. Então, e a Noruega já tinha um modelo de jogo mais claro. Por mais que fosse um time com um modelo até simples, eu acho, até diferente do Japão, que eu acho que era um time muito mais bem organizado e mais adaptado a um sistema de jogo, tanto que complicou o jogo contra o Brasil, apesar de ter jogadores inferiores em relação à seleção brasileira. Eu acho que a diferença é que no jogo contra a Noruega, que até não era tão preparada, tinha um jogador muito mais forte ofensivamente para decidir o jogo, que o Japão não tinha. Se o Japão tivesse mais jogadores assim, não digo nem no segundo tempo, que eles ficaram muito fechados, mas se tivesse no primeiro tempo ali um cara melhor, poderia bater o Brasil e fazer só uns 2-3-0 o Brasil ia cair fora da Copa já contra o Japão. Então, tem muitos contextos, e eu acho que trazer um técnico como o Ancelotti, que é um dos melhores técnicos que a gente já viu na história, aí, ganhou um monte de coisa, tudo, ele é multicampeão, faz sentido. Mas não quer dizer que a solução do futebol brasileiro é trazer técnico estrangeiro. Não sei, é que os técnicos brasileiros, eles sofreram muito nos últimos anos de saídas, chegadas de outros treinadores, então você não tem uma solidez de trabalho deles, então você pega os técnicos novos, como Felipe Luiz e Rogério Ceni, não dá para você olhar para ele e falar assim, pô, esse cara é o técnico da seleção, e a seleção vai muito bem. Talvez até fosse, mas você não tem tanta certeza, porque eles não têm tantos trabalhos assim. Que nem o caso do Luiz de la Fuente, ele era o técnico da base, assumiu a seleção e tá indo bem. O técnico Scaloni assume a seleção argentina e tá indo bem também. Então, eu acho que não tem um modelo único que vai funcionar. Eu acho que o Brasil tem que encontrar o seu próprio caminho. Mas não no improviso, né? Eu acho que o Brasil trabalha muito no improviso para encontrar a solução das coisas. E isso há muito tempo, né? Em 70, o Zagallo assume, acho que faltando 3 ou 4 meses para a Copa do Mundo. Isso também é improviso. O Brasil tem a melhor seleção de todas ali e ganha a Copa, mas
Eu acho que hoje trabalhar em improviso é muito mais difícil que dê certo do que em outros momentos. Não porque a seleção brasileira não seja mais boa, ela é, só que ela não é tão boa quanto já foi, e os adversários são melhores do que eram. Então, trabalhar com improviso hoje é muito mais difícil dar certo do que já deu. No passado, né? Porque o Brasil quase sempre apostando em improvisos e às vezes dando certo, às vezes não dando certo, mas até porque a gente às vezes lembra dos improvisos quando deram certo, mas muitas vezes improvisou e deu muito errado também, né? Então, o improviso deixa a sua possibilidade de vitória mais aleatória do que você trabalhar com um projeto. Por mais que o Tite tenha ficado por bastante tempo e não tenha ganhado, não quer dizer que você não possa apostar em projetos longos, né? Assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Tite errou em outras circunstâncias que não fez com que o Brasil ganhasse a Copa. Agora, dizer que trabalho longo não resolve nada, não é bem assim. Eu acho que tem que pensar contexto a contexto e momento a momento. E na Copa ficou muito claro que o Brasil era um time de transição, que fica sem a posse de bola menor, marca em bloco médio, força erro e contra-ataca, pressiona só no erro e busca a velocidade dos pontas. Quais são os melhores jogadores da seleção brasileira? Vinícius Júnior e o Rafinha. Bom, pelo menos são os melhores jogadores da seleção brasileira jogando no cenário do futebol mundial, né? Porque o Rafinha chegou perto de ser bola de ouro e o Vini também. Os dois chegaram perto, nenhum dos dois conseguiu ganhar. O Vini até ganhou o prêmio de melhor do mundo, mas nesse contexto, os dois melhores jogadores do Brasil são pontas. Ponta esquerda, no caso, o Rafinha é ponta direita e ponta esquerda, mas os dois têm jogado quase que no mesmo setor, com posturas diferentes, são jogadores diferentes, mas quase que no mesmo setor. Até isso gerou um pouco de dúvida nos encaixes. Então, o Brasil, do Ancelotti, ele enxergou que esse time tem muitos bons pontas. E é verdade, a melhor geração, o melhor dessa geração do Brasil é a posição de ponta. Melhor do que, sei lá, se você pega o Brasil e a Argentina quase não tem nenhum ponta, o Brasil tem vários pontas. Alguns que nem foram para a Copa, alguns por lesão, outros porque o Ancelotti só não convocou. Então, né, esse é um ponto curioso aí que você pode enxergar que a gente tem muito jogador nessa posição. Só que na Argentina não tem. E a Argentina tem, sei lá, um monte de meio-campista que o Brasil adoraria ter. Então, se adapta ao seu time de acordo com o que você tem também. Só que eu acho que o Brasil ele acabou sendo um time nessa Copa muito de transição, e isso não necessariamente é bom, porque você tem que ser um time de transição, mas eu acho que você tem que ter uma pegada melhor de pressão para roubar a bola e poder contra-atacar, porque o Brasil contra a Noruega ele teve um PPDA de 15. O que isso quer dizer? São o número de passes que a Noruega trocava até o Brasil criar uma ação defensiva. Ação defensiva é pressionar, roubar a bola, tentar fazer alguma coisa para pegar a bola. E você deixar o seu adversário trocar 15 passes para você fazer alguma coisa, você dá muito tempo pro seu adversário criar jogadas. E por mais que o seu adversário não crie tantas jogadas assim, uma hora ele vai acertar alguma jogada e você vai sofrer com isso. Então, é apostar muito que o adversário vai errar para você ganhar o jogo no contra-ataque. Eu acho que isso, por mais que o futebol brasileiro tenha bons momentos de contra-ataque, o Brasil tem bons jogadores que podem jogar em contra-ataque, eu acho que isso é muito pouco, você apostar tanto num modelo. Eu entendo que ele ficou pouco tempo, que ele perdeu jogadores importantes antes, durante a Copa, mas eu acho que dava para ter trabalhado um pouco mais isso. Claro, eu não sou um técnico, não estou no dia a dia, é mais analisando isso depois que também já aconteceram as coisas, né? Então, talvez seja mais fácil isso e talvez na cabeça do Ancelotti ele tenha chegado a essa conclusão. Ou não, ou sei lá, eu tô falando besteira também. É uma visão minha pelo que eu vi, mas eu acho que dava para o Brasil ter um time que tivesse mais construção, que fosse um time mais de posse, um time mais de toque, um time que conseguisse se impor melhor nos jogos, porque você pode controlar o adversário sem bola, só que você vai ter que pressionar. O Canadá nessa Copa, por mais que tenha tomado 3-0 do Marrocos, era um time que se impunha muito pela pressão. E a Bélgica, que eliminou os Estados Unidos, se impôs diante dos Estados Unidos na pressão. Não era uma pressão só para contra-atacar também, era um time que pressionava, ganhava a primeira, a segunda bola, e ia gerando muito jogo. Claro que eu entendo que alguns jogadores do Brasil não pressionam tão bem, mas tinha que combinar de algum jeito. Você tinha que criar alguma forma de tornar o Brasil mais completo do que só um time de espera contra-ataca. Acho que isso fez o Brasil ser muito é, simples de ser entendido, porque o time da Noruega jogava com bastante retaguarda, com passes muito seguros para não perder a bola e não gerar contra-ataque. Mesmo assim, gerou o lance do pênalti, o lance do gol do Endrick, então, do gol perdido pelo Endrick. Então, poderia ali ter gerado a vitória do Brasil, né? Alguns outros lances ali do primeiro tempo, também alguma coisa, porque o Brasil realmente é bom de contra-ataque, mas eu acho que é muito pouco. Acho que o Brasil podia produzir mais e ser um time mais completo. Mesmo com pouco tempo de trabalho do Ancelotti, mesmo com os jogadores que ele tinha, dava para o Brasil ter feito melhor. E eu vou chegar nesse ponto aqui que é o Neymar. O que era o Neymar nessa Copa do Mundo? Fez sentido levar ele ou não? E pra mim, eu disse aqui em alguns vídeos antes da Copa, eu achava que não fazia sentido levar o Neymar, pelo que o Ancelotti queria como time, pelo que o Neymar vinha jogando nos últimos anos e pelo tempo que ele teria para adaptar o Neymar nesse time. Então, o Neymar nunca foi convocado pelo Ancelotti antes da Copa. Ele chega na Copa, chega machucado ainda, então ele começa a treinar com o time já nos Estados Unidos, já numa fase mais avançada de treinamentos e jogar. Ele joga um pouquinho do jogo contra a Escócia, não entra contra o Japão, e joga o fim do jogo contra
o time da Noruega. Então o Ancelotti, não dá pra dizer que ele apostava tanto assim nele, porque na questão física no começo ele não podia usar, depois ele falou até que podia usar 90 minutos, não sei se realmente dava pra usar ele 90 minutos com intensidade ou não, até acredito que não sei se ele ia começar algum jogo, mas o Ancelotti apostou nele na parte final do jogo, quando o jogo ainda estava 0-0. E não foi só um problema dele, ali eu acho que teve desencaixes no time que não tem nada a ver com ele, que onde o Ancelotti colocou ele pra jogar, como estava o resto do time, isso é muito mais do treinador do que do próprio jogador. Mas eu não vejo no Neymar uma, uma diferença tão grande assim de jogo quando ele tá dentro de campo. Porque o Messi é ruim, né? Eu não vou dar o exemplo do Messi, porque o Messi muito acima, assim, como jogador, ele consegue fazer coisas que ninguém faz, então eu vou pegar um cara que é o da Colômbia, o Quinteiro. O Quinteiro da Colômbia é um cara que também não tem tanta intensidade com bola, é banco da Colômbia, mas sempre que ele entra, ele gera alguma jogada, gera algum passe, o jogo funciona um pouco melhor com ele. O Neymar na Copa jogou muito pouco, né? Então não dá pra ter uma noção tão grande disso também. Mas não pareceu ser esse jogador, não pareceu ser esse jogador que muda o jogo mesmo que jogando 15, 20 minutos. Ele não tem mais essa dinâmica de jogo pra fazer isso, né? A carreira dele foi mudando muito, ele foi tendo problemas com lesões, foi tendo muitas questões, e ele também não tinha um time preparado para ele entrar nesse time. Ele não tinha uma posição clara nesse time, ele não tinha um trabalho claro para ele entrar e acionar os jogadores do jeito certo. Eu acho que o Neymar ele ia funcionar se ele fosse um 10 com um centroavante para atacar espaço, com pontas que voltassem marcando e com algumas outras dinâmicas. Para ele ser o cara livre, mas o centroavante ser um cara que pressiona, os pontas também, e daí você cria algumas dinâmicas para ele passar para esses jogadores. Mas quando ele entra, entra de falso 9, daí o Vini tá aberto de um lado, os volantes ficam passando ele para receber a bola. Foi tudo muito no, como eu já disse antes, no improviso. Então, mesmo que eu acho que ele não tivesse tão bem assim, ele também não foi bem aproveitado. Então, no final das contas, não fazia muito sentido ter ele ali para isso tudo, né? Então, claro, eu acho que ele quis levar também numa questão de e se eu não levar e alguém achar que eu precisava ter levado ele, podia ter usado. Esse é um ponto que também possa fazer sentido, mas eu acho que ele levou, apostou que poderia saber usar ele de algum jeito, mas eu acho que ele não soube usar o Neymar, e eu acho que o máximo que o Neymar poderia entregar também não era tanto assim quanto algumas pessoas imaginavam, e quanto talvez até o próprio Ancelotti imaginasse. E agora um ponto que eu acho curioso dessa Copa, que é a bola parada do Brasil. O Brasil teve vários problemas nessa Copa, e um deles que eu vejo bem claro é a bola parada. O Brasil vai para a Copa do Mundo com alguns jogadores que são bons de cabeça. O Casemiro faz um gol de cabeça, o Gabriel Magalhães faz muitos gols assim no Arsenal, e o Brasil até. Aqui a imagem não é uma provocação, não, é só porque eu fiz um post sobre isso, eu acho curioso aqui. O Brasil ele faz um treinamento com jogadas ensaiadas, imitando esse bracelete que é da NFL. Ou seja, o Brasil treinava bolas paradas, tinha um treinador exatamente para isso, mas o Brasil gerou muito pouco em bola parada. Aqui, nesse gráfico aqui que eu criei, né, são mais números do que um gráfico, tem o XG. XG é o gol esperado com as chances que você cria de bola parada, e do lado o acerto das bolas paradas de escanteio. Então, por exemplo, contra o Marrocos, o Brasil gerou 0,23 XG de bola parada e 33% das jogadas de escanteio geraram um cabeceio de um jogador brasileiro, o brasileiro ficou com a bola. Isso é uma prova que o Brasil criou muito pouco, porque você vai descendo aqui e vai ficando pior. Contra o Haiti foi 0,01, aqui 0,12, 0,06, 0,09. Então, para uma jogada ser uma boa chance de gol, tem que passar, sei lá, 0,23 é bom, é uma boa chance de gol. Só que esse 0,23 não é de uma jogada, são de algumas, tanto que o Brasil acertou 33% dos escanteios. Então, eu acho que o maior problema do Brasil nessa Copa foi que o Brasil, primeiro, tinha muita variação de batedores, esses são alguns dos jogadores que cobraram escanteio, e eu acho que deles, que nem aqui, ó, tem Danilo. O Danilo tá do lado do Casemiro, então aqui conta dois. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelo menos 8 jogadores que cobraram escanteio. Então você acho que você não tem tanto um padrão de batida e não tem um batedor assim tão bom. O melhor de todos é o Neymar, mas o Neymar não jogou tantos minutos assim para você criar um padrão de jogada de bola parada. E eu acho até que se o Brasil tinha alguns problemas de jogar com criação de jogadas, nem sempre a transição ia funcionar, bola parada passa a ser um caminho, né? E muitos times nessa Copa apostam nisso no mundo inteiro. E o Brasil não tinha. Porque você fala assim, ah, poxa, a Argentina fez gol de bola parada em alguns jogos ali que tava complicada a coisa, como foi contra o Cabo Verde. Fez. Mas ali você tem um padrão, sempre é o Messi que cobra, o time vai fazendo os posicionamentos, então você tem primeiro um cara que cobra muito bem bola parada e algum padrão. Eu acho que o Brasil devia ter repetido muito mais o mesmo batedor e apostado mais em algumas jogadas, mesmo que fossem sempre parecidas, para você tentar levar alguma vantagem. Porque eu acho que o Brasil foi muito inofensivo em bolas paradas, sendo que ele jogou contra o Japão, que era ruim para marcar esse tipo de jogada. Contra o Haiti não gerou nada. E assim, eu acho que contra a Noruega era mais difícil, eu entendo, era um time melhor de bola parada e mais alto, mas poxa, eu acho muito pouco. Você tem uma seleção brasileira com jogadores que podem ser bons para fazer esse tipo de jogada e você não aproveitar nada, o Brasil não fez nenhum gol assim.
Eu acho que é um ponto a se ficar de olho, porque isso é um ponto determinante num jogo. Isso não mostra uma equipe. Isso às vezes não fica tão evidente num jogo de uma equipe, mas tem uma boa bola parada, como foi o Arsenal, aí nesse caso ficou bem evidente. Faz vocês ganhar campeonato. E o Brasil até não tomou gol de bola parada também, então na defesa funcionou. Então eu acho que isso tem mais a ver com a cobrança dos batedores, né? Trocar muito, nem, não ter alguém tão bom assim, do que necessariamente ter bons cabeceadores, porque na defesa até que funcionou, porque o Brasil não tomou nenhum gol assim, por mais que tenha tomado gol de cabeça, em bola parada não tomou. E se você está gostando desse vídeo, dessa análise um pouco mais completa e mais profunda aqui do que foi um resumo do que foi o Brasil na Copa, sugiro você seguir meu canal, do Rodrigo Seixas, e também o canal do PFQL. E agora uma questão que muita gente fala nos laterais. É uma deficiência do Brasil? É sim. O Brasil nessa Copa joga com o Douglas Santos, que faz uma boa Copa, mas é uma Copa ok, né? Ele ganhou o apelido de arroz e feijão, porque ele fazia o simples bem feito. E é verdade, acho que a Copa dele é boa. A do Danilo não é boa. Mas assim, você ter que usar o Douglas Santos e o Danilo na seleção brasileira, acho que prova também um pouco de não tinha tantas opções assim. Porque o Militão ia ser usado, e ele é um zagueiro que ia jogar de lateral. O Ibañez foi pra Copa para jogar de um zagueiro de lateral. Ele joga mal o primeiro jogo e não entra mais. Você tem o Alexandro, que também nem jogou. E assim, não tinha muito mais que isso. O Brasil foi pra Copa sem o Wesley, que acho que talvez fosse o melhor para jogar ali na lateral direita. Ele também se machuca. Então, o Brasil não tem muitas opções de laterais. Então, o Ancelotti fez o que dava, apostou em alguns jogadores. Acho que o Danilo foi mal, mas ele também não tinha tanta opção assim. E o Douglas até que foi bem. Então, acho que é um ponto que ajuda a explicar porque o Brasil perdeu a Copa de alguma forma. Mas também é um ponto que acho que o Ancelotti não tinha muito o que fazer. Assim, acho que esse é mais um problema dessa geração de jogadores do que propriamente do técnico. E até por isso, até para pensar nos jogadores que a gente tem já pensando em 2030, alguns sub-26 que jogam no Brasil. E é curioso que algumas posições que são carentes na seleção principal são de estrangeiros na seleção dos melhores que jogam no Brasil sub-23, e alguns não chamam tanta atenção assim, apesar de serem jogadores que estão nessa lista aqui. Essa lista aqui é da CIS Football Observatory, é um site bem renomado, assim, que analisa bastante futebol, então eu trouxe eles aqui para ter uma visão de fora, assim, né? Mas eu acho curioso que a posição que eu falei que tem pouco, né? Você tem aqui nessa lista, você tem o Jai, que não é brasileiro, o Roman Gomes, que não é brasileiro, mas você tem o Mike, que joga no São Paulo, tem 21 anos, não sei se chama tanta atenção, até acho que não. O Jeff Tech, a torcida do Palmeiras, não gosta, que é o lateral esquerdo. E o Matheus Ponte, que é o lateral direito do Botafogo, também já não chama tanta atenção. Então, eu acho que essa posição é uma posição que chama bastante atenção, a gente não ter tantos jogadores assim. E aqui você tem alguns outros jogadores que estão nessa lista aqui, que não são do Brasil, alguns são, mas não chamam tanta atenção assim. Eu acho que no fim das contas, alguns jogadores aqui que eu acho que podem estar na próxima Copa são o Vitor Roque, o Robert Renan, eu tenho dúvida, ele tem que evoluir ainda para ser esperado para estar na seleção. O Vitor Roque é um centroavante que joga de atacante ou de ponta e que pressiona muito bem. Então é um cara que eu acho interessante de ter, até seria interessante estar na Copa, mas naquele período ele estava machucado, então é um jogador interessante nessa questão do sem bola. O Alan é um ótimo jogador que pode estar na Copa, sim, só que ele é ponta, né, parecido com alguns que estão lá. Breno Bidon, um cara muito interessante, que eu acho que ele precisa ser bem maturado para estar numa possível Copa, eu gosto muito. Nos demais aqui, eu não sei, eu acho que esses aqui a gente precisa observar melhor para ver se eles vão evoluir. E tem os brasileiros que estão fora, sei lá, Vitor Reis, você tem o próprio Rodrigo, Estevão que não foram para a Copa, então você tem bastante gente para usar na próxima Copa. Mas eu acho que você precisa estruturar melhor um time para chegar nessa Copa. E aqui, eu acho isso bem curioso, que é o time do Brasil de 22 e o Brasil de 26. O Alisson, o Marquinhos, o Danilo, o Casemiro, o Paquetá, o Vini Júnior, o Rafinha e o Neymar estavam nas duas Copas. Esse era o time titular de 2022 com o time titular de 2026. Não mudou muito, porque o Danilo que tá aqui na seleção de 2026 é o mesmo Danilo que estava na outra Copa, só que ele estava jogando na lateral esquerda. Esse é o time que termina as duas Copas, né? Os dois times eliminados. A dupla de zaga ganha o Gabriel Magalhães, que é um ótimo zagueiro. Acho até que a Copa dele foi melhor que a do Marquinhos, apesar de ele não ter ido bem no jogo final contra a Noruega. Você tem o Casemiro, que piorou de lá para cá e perdeu mobilidade. Você tem o Paquetá, que acho que melhorou de lá para cá, mas também fez uma Copa ok, muito mais por necessidade do que por muita qualidade. O Rafinha, que perde essa Copa, entra o Ryan. Né, o Matheus Cunha, que faz o papel, entre aspas, do Richarlison daquela Copa. Né, o Richarlison naquela Copa era muito mais 9, o Matheus Cunha é muito mais um falso 9. O Vinícius, que sai da ponta na marcação e vem para o meio na hora de marcar, porque ele não marca bem, porque ele já foi um problema na outra Copa. Mas assim, eu acho que o Brasil ficou muito dentro do mesmo time. E por que isso acontece? Sendo que o técnico era um técnico brasileiro, o Tite que conhecia todo mundo, e depois um técnico italiano que nunca tinha treinado um time do Brasil ou uma seleção, e monta uma seleção muito parecida. Porque os melhores jogadores, muitos deles ainda são os mesmos. E eu acho que isso mostra que não é que um técnico tem uma
panela de jogadores e que ele vai usar sempre os mesmos. É que, às vezes, os melhores jogadores são os que estão sendo escalados. Talvez eles não sejam o melhor 11 possível, que eles não estão apresentando o melhor futebol possível. Mas não vai ser tão diferente assim, independentemente do treinador. Então, acho que o Brasil tem uma geração que eu não acho que seja ruim, mas é uma geração que tem algumas lacunas que são bem evidentes. Uma delas é lateral, outra delas é um meio-campista armador, e outra delas é um centroavante. Eu acho que essas três são bem nítidas, e que por mais que tenham jogadores que tenham a capacidade de armar jogadas, tanto no caso do Tite quanto no caso do Ancelotti, eles tiveram essa dificuldade de encontrar esse jogador. Na Copa de 2018 era o Renato Augusto, e de lá pra cá, não vou dizer que o Brasil não forma mais esse tipo de jogador, até forma. Você vai encontrar o Arthur, que hoje tá no Grêmio, que chegou a estar no Barcelona. Você vai encontrar o Coutinho, que teve momentos de ser esse jogador, mas eu acho que ele tá muito mais para um 10 ofensivo do que esse organizador. Você tem alguns jogadores assim, eu não vou dizer que o Brasil não cria mais esse tipo de jogador, mas a alto nível, a nível máximo do futebol, você tem menos, né? Porque você pega Portugal, que tinha vários nessa Copa, a Argentina tem, a Espanha tem. Esses times, em algumas outras escolas de futebol, alguns outros tipos de formação, a própria França mesmo, talvez tenha um pouco menos esse tipo de meia criativo, só que isso daí compensa porque nos atacantes eles têm essa capacidade de criar junto do jogo deles. Então o Olise é o cara que dá os passes para finalização, mas ele também é o ponta, é o atacante, ele é o meia. Então ele é um jogador muito completo, mas também é muito diferente. Acho que na hora de você montar um time, é difícil você apostar que você precisa de um Olise. É muito mais difícil esse cara existir do que você apostar num jogador espanhol. Não que o Brasil precise ter um jogador espanhol, é mais um exemplo. Um jogador que consiga criar jogadas ali no meio de campo mais simples. Acho que o Brasil precisa ter esse tipo de jogador. Como, sei lá, a Colômbia tem. A Colômbia tem um time bem interessante que a Colômbia consegue ter o Rames, que é um cara para dar passe para finalização, o Luiz Dias, que é um cara para acelerar, John Arias, que é um cara para reter a bola e ir avançando com ela no pé. Você tem o Puerta, que é um volante que aparece na frente e ajuda. Você tem vários jogadores que vão se completando ali, que vão criando um meio de campo bem híbrido em posições, em funções, e que faz com que o time funcione bem. E a gente tá falando de uma Colômbia. Acho que talvez o Ancelotti pudesse ter feito isso até com os jogadores que a gente tem hoje, não precisa ter surgido outros jogadores. Mas acho que é um ponto a se pensar e ver se dá pra gente conseguir, daqui a um tempo, ter mais jogadores que tenham boa qualidade e que joguem num nível mais alto do que ter que repetir em 2 Copas seguidas só o Paquetá, porque na Copa passada o cara que fazia mais isso era o Paquetá e nessa também era o mesmo Paquetá. E eu acho que o Brasil poderia ter pelo menos mais um entre essas Paquetá. Por mais que na outra Copa tivesse também o Everton Ribeiro, só que ele jogou muito pouco, né? Então eu acho que o Brasil precisa ter mais jogadores como eles, como o Everton Ribeiro, como o Paquetá, mais jogadores nesse nível que joguem em alto nível também, porque acho que isso é muito importante para você ter uma seleção que, se for jogar contra a Noruega, entre aspas, da vida, não fique só com 34% de posse de bola, que consiga reter a bola e criar quando o Brasil estiver atacando alguém. E aqui é só para a gente pontuar a parte final, os pontos fortes que eu enxergava que o Brasil tinha para jogar na Copa e os pontos fracos. Nos pontos fortes, usar campo aberto e atacar espaços, sim, foi um ponto forte na Copa. Mobilidade e verticalidade, sim. Infiltração nas costas da defesa, sim, mas eu acho que ela foi ficando muito evidente na Copa e alguns adversários foram conseguindo segurar um pouco mais isso. Boas transições ofensivas, sim. Defendendo em bloco baixo, sim e não. Eu acho que em alguns jogos foi bem, em outros nem tanto. Principalmente, sei lá, o final do jogo contra a Noruega, o Brasil não defendeu bem em bloco baixo. Mas em outros jogos, sim. Jogadas de terceiro homem. Depende. Nos jogos em que o Paquetá jogou e em jogos que, contra, sei lá, a Escócia, funcionou muito bem. Contra Marrocos, não. Contra a Noruega, não. Contra o Japão, mais ou menos. Em alguns momentos, sim, outros não. Então, alguns pontos fortes não foram tão fortes assim na Copa. Pontos fracos. Pressão alta descoordenada? Sim. Ah, mas o Brasil marcou alto, roubou a bola em alguns jogos e fez gol assim. Sim, porque alguns adversários saíram jogando muito mal e entregavam a bola quase que pro Brasil. Então o Brasil jogava com uma pressão no erro. E no jogo contra a Noruega jogou até sem pressão. Então dá pra dizer que a pressão alta descoordenada seguiu. Cobertura da linha alta. Eu acho que isso a gente viu contra o Marrocos, foi muito mal, mas conforme a Copa foi passando, ele foi corrigindo um pouco melhor isso. Mas começa mal assim na Copa e depois melhora um pouco. Se bem que toma um gol assim também contra o Japão. Não sei, acho que não deu pra dizer se melhorou tanto assim, vai. Mas foi um problema na Copa. Desentrosamento. Sim, acho que o time ainda estava desentrosado. Saída de bola sob pressão. Sim, o Brasil não tinha uma boa saída de bola sob pressão, então, na verdade, as boas saídas de bola do Brasil era quando o adversário não pressionava. Falta de um ritmista, isso eu já falei muito aqui, então sim. E abrir defesas muito fechadas em bloco baixo. Sim, o Brasil usou a bola aérea para fazer isso contra o Japão, e no mais teve muita dificuldade de fazer isso na Copa inteira. Então é isso, nossa, eu até cansei de falar aqui nesse vídeo, o vídeo ficou longo, eu espero que vocês tenham gostado, ou que vocês gostem de ver esse tipo de análise mais de detalhes, assim, pensando na Copa mais como um todo, pensando mais em de onde a gente veio, onde a gente tá, onde a gente pode chegar, acho que isso é um momento de pensar, né, porque
não dá pra gente dizer, o Brasil mudou a escalação errado, perdendo da Noruega e é tudo que o futebol brasileiro é. Não, eu acho que tem muitas outras coisas, porque o Brasil perdeu todas as Copas desde 2002. E nem todas do mesmo jeito, mas tem algumas coisas que se repetem. Então acho que é importante quando isso acontece pra gente pensar um pouco mais nisso. Mas não acho que a gente não forme mais jogadores, que a gente não possa ter um técnico brasileiro na seleção, ou que não possa ser um técnico estrangeiro. Acho que isso depende muito mais de quem é do que da onde ele da onde ele vem, onde ele nasceu, muito mais do que ele pode entregar. Acho que o Ancelotti está fazendo um trabalho mediano. Eu estava gostando mais dele antes da Copa do que durante a Copa e agora depois. E agora a gente tem esse cenário aí que não dá para dizer que a próxima Copa a gente vai estar melhor e vai ganhar a Copa. Não dá para saber. Acho que é muito cedo para pensar nisso. Mas pensar em algum desses pontos e ver se o futebol brasileiro melhora em várias dessas questões. Mas eu espero que pelo menos na próxima Copa o Brasil tenha um time com uma identidade mais clara e seja mais completo como equipe. Nessa Copa acho que isso foi um ponto que ficou claro em alguns momentos e teve muita improvisação até chegar o Ancelotti, escolher como o Brasil ia ser. E depois o Ancelotti também improvisou muito nessa Copa. E eu não acho que isso ajude tanto a seleção brasileira. Então é isso, minha sugestão de posts da minha rede social. Eu sou o @seixas.comentarista no Instagram. Tem sobre os mini espaços que a Espanha ataca. Então, quando a Espanha joga, um mini espaço pode ser tudo que ela precisa para fazer uma boa jogada de ataque. Brasil e Noruega, uma análise mais dos detalhes daquele jogo. E análise de função e posição que eu fiz aqui sobre os laterais da Copa do Mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!